ele tem o seguinte tema. O tema diz assim: ser fiel mesmo com quem vai nos trair. E aí? Será que nós devemos ser fiel mesmo com aquelas pessoas que nós sabemos que vai nos trair? Porque normalmente nós pensamos assim, olha, se ele vai me trair, eu não tenho por que ser fiel com ele. Será? O que você acha? Você deve ser fiel ou não deve ser fiel com alguém que você sabe que vai te trair? Ou com alguém que não está sendo fiel com você, talvez? Talvez a gente pense assim, bom, se ele não está sendo fiel comigo, por que eu tenho que ser fiel com ele? Né? Muitas vezes nós pensamos dessa maneira. Eu trouxe uma palavra nessa noite, que Deus trouxe ao meu coração para dividir com os irmãos nessa noite. Ele está lá em 1 Samuel, tá? 23, do 1 ao 13. Essa é uma passagem muito famosa. Para quem conhece, lê bastante a Bíblia, é uma passagem muito famosa. E ele diz muito sobre ser fiel e ser companheiro, e as pessoas não te corresponderem, né? Nesse versículo lá no 1 Samuel, do 23, do 1 ao 13, a gente vai ler lá o seguinte relato na Bíblia. Que Davi ficou sabendo que a cidade de Keila estava sendo atacada pelos filisteus, pelos inimigos, estava sendo atacada pelos filisteus. Mas só que quem era responsável por defender aquela cidade? Quem era responsável por mandar soldados para aquela cidade para defender? Era o rei Saul. O rei Saul, que era o rei naquela época, ele que tinha a responsabilidade de defender aquela cidade. Mas o rei, provavelmente sabendo do ataque, ele não fez nada. Ele provavelmente sabia que a cidade de Keila estava sendo atacada. Mas mesmo assim ele não fez nada. Mas Davi, ele ficou sabendo desse ataque. E quando ele ficou sabendo desse ataque, ele consultou a Deus para ver se ele devia ir ou não defender a cidade de Keila. Mas, irmãos, aqui já está o primeiro detalhe. Davi já estava com vontade de ir à cidade de Keila para defender a cidade de Keila. Porque ninguém consulta a Deus, né, sobre alguma coisa que você não quer fazer. Se eu não quero fazer aquilo, vai lá, não, Deus, será que eu devo fazer isso? Mesmo não querendo fazer, dificilmente alguém vai fazer isso. Quando você não quer fazer algo, você fica quietinho esperando que Deus fale para você, que Deus fale com você para você fazer. Senão você fica quietinho. Mas quando você vai para Deus em direção, ora para Deus para ver se você deve fazer aquilo, porque você já está com vontade de fazer aquilo, né? Então Davi, ele estava com uma vontade, já tinha no coração em defender a cidade de Keila, né? Mas só que falando com Deus, Deus falou para Davi: vá e livre a cidade de Keila. Naquela cidade de Keila, os filisteus, os inimigos, estavam saqueando tudo. Saqueando tudo, matando crianças, levando as mulheres, levando alimentos, saqueando tudo, fazendo um horror lá. E Saul não estava nem aí. O responsável de defender aquele povo não estava nem aí. Presta atenção nisso. Mas aí Davi sentiu no coração em defender a cidade de Keila, consultou a Deus e Deus falou: vai lá e defende a cidade de Keila. E Davi pegou os seus homens, em torno mais ou menos de 600 homens, né? Mas os homens de Davi, eles também não queriam ir à cidade de Keila, porque sabiam que o exército que estava invadindo a cidade de Keila era muito maior em números que eles. Então, assim, não, vamos ficar aqui, Davi. Não, não vamos, não. Vamos ficar aqui. Não, não, vão nos matar lá. A gente não tem nada a ver com a briga deles lá. Saul que defenda eles.
Mas por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Davi chegou, não, eu vou lá, vamos defender aquele povo lá, vamos livrar aquele povo dos filisteus. E Davi partiu com 600 homens para defender aquela cidade, né? E quando chegou lá para defender aquela cidade, ele chegou, batalhou com os inimigos e botou todos os inimigos a correr e livrou a cidade de Keila, né? Livrou a cidade de Keila dos inimigos. Mas aí Saul ficou sabendo que Davi tinha livrado a cidade de Keila e estava na cidade de Keila. Então ele mandou um mensageiro para a cidade de Keila, para que a cidade de Keila fechasse os portões e prendesse Davi, para que Saul matasse Davi. Olha só, meus irmãos, que absurdo. Davi foi defender a cidade, foi lá, correu os inimigos, botou os inimigos a correr, todos aqueles inimigos estavam saqueando a cidade, roubando a cidade, matando as crianças, foi lá, livrou a cidade. Aí Davi manda um mensageiro para a cidade, para que a cidade fechasse Davi, porque Saul queria matar Davi, não queria matar Davi, e pediu para que a cidade segurasse Davi lá. E Davi ficou sabendo desse comentário e consultou a Deus. Diz: Deus, será que eu que vim aqui livrar essa cidade, livrei essa cidade dos inimigos, tirei os inimigos da cidade, livrei eles. Saul não fez nada, mas eu vim aqui e livrei essa cidade. E ele perguntou para Deus, Davi: será que essa cidade teria coragem de me entregar na mão de Saul? E Deus respondeu, por incrível que pareça, Deus falou: vai embora, que a cidade de Keila vai te entregar na mão de Saul, rei Saul. Então Davi pegou seus soldados e bateram em retirada, foram embora da cidade. Bom, aqui fica o tema da palavra. Davi não foi ajudar a cidade de Keila? Foi. Mas a cidade de Keila foi fiel com Davi? Não. Mas o mais impressionante disso, irmãos, que a cidade não foi fiel com Davi, mas mesmo assim Deus autorizou ou mandou Davi ir lá defender a cidade de Keila. Mesmo sabendo que a cidade de Keila ia entregar Davi para Saul. Como é isso? Bom, como é que nós podemos entender isso? Deus manda tu ir lá livrar uma pessoa, sabendo com essa pessoa, Deus sabendo que essa pessoa ela vai te trair. Assim muitas vezes somos nós. Muitas vezes Deus vai mandar nós ser sincero, ou pregar, ou levar a palavra para pessoas que talvez no futuro vão nos trair. Mas cada pessoa, ela tem uma natureza, né? Uns têm a natureza de salvar, e outros têm a natureza de matar. Um tem a natureza de ser fiel, e outros têm uma natureza de ser infiel. Então, mesmo que a natureza daquela outra pessoa que eu vou ajudar seja uma natureza de ser infiel, eu tenho que ser fiel com ela. Por que eu tenho que ser fiel com ela, mesmo ela não sendo fiel comigo? Porque essa é a minha natureza. Minha natureza é essa. Havia um tempo, contei umas quantas vezes essa história, mas eu vou contar de novo essa história. Havia um tempo, uma vez, que tinha uma serpente, e a serpente estava cercada pelo fogo. Aí um homem foi tentar salvar a serpente. E cada vez que ele tentava salvar a serpente pulava na mão desse homem para tentar picar. Aí o povo que estava na volta falou assim: por que você está tentando salvar essa serpente? Por que você está tentando tirar essa serpente do fogo? Não vê que cada vez que tu estica a mão para ela, ela te pica? Aí esse homem olhou para a plateia e falou, aquele povo que estava falando, olhou e falou: é que a natureza dela é essa, a natureza dela é picar, mas a minha natureza é salvar. Então cada um faz a natureza que tem.
Então, de repente, se você foi sincero, se você está sendo fiel com alguém, e esse alguém pagou a tua fidelidade com infidelidade, é que a sua natureza é ser fiel, e a dele não é. Então, nós devemos ser fiel mesmo quando as pessoas não são fiel com nós. E mais, como aconteceu aqui, muitas vezes Deus vai mandar você ir até a casa de alguém, vai mandar você ir até a vida de alguém para você pregar para uma pessoa, depois que você pregar para essa pessoa vai falar mal de você. Mas como assim? É assim. É que a natureza dela é assim. Nós temos que se preocupar de nós fazermos o bem. Se a nossa resposta era o bem novamente, que bom. Mas se ele devolveu o bem com mal para nós, paciência. É a natureza deles. Mas nós não podemos devolver o mal com mal. Porque a nossa natureza é bem. Antes da vinda de Jesus, nós tínhamos a natureza, ou o DNA de Adão, que é um DNA de pecado. Vivíamos no pecado. Mas agora nós temos o DNA de Cristo. Nós temos viver como Cristo. E como nós vivemos como Cristo? Amando mesmo nos amando, amando mesmo eles não nos amando, sendo fiel mesmo eles não sendo fiel. Como Deus é. Deus é fiel, mesmo a gente sendo infiel com ele, ele é fiel com nós. Espero que os irmãos tenham entendido essa palavra, que agora nós vamos fazer as palavras mais rápidas, assim, para que os irmãos possam. Porque quando a palavra fica meio longa, assim, os irmãos não têm a paciência de escutar. Mas quando a palavra é meio rápida, assim, eu tenho certeza que os irmãos vão ter tempo de olhar, examinar e pensar. Então a palavra nessa noite fica com isso. Ser fiel mesmo com aqueles que não são fiel com nós. E o título e a palavra da noite que se refere a esse título, ele está em 1 Samuel 23, do 1 ao 13, que é o Davi, a cidade de Keila, aonde Davi foi defender a cidade, defendeu a cidade, livrou a cidade dos inimigos, e a cidade planejava entregar Davi nas mãos de Saul. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe você e a sua vida. Fique na paz do Senhor.